Fala galera, mais uma aula aqui de economia industrial e hoje a gente vai falar aqui de políticas industriais. Essa aula é baseada no trabalho de Ha-Joon Chang e para começar a gente vai falar aqui um pouco sobre quem que é esse cara aí. Ele é um economista da turminha dos institucionalistas, ele é sul-coreano e especializado em economia do desenvolvimento. Ele também atua como membro do Departamento de Política Econômica e do Desenvolvimento na Universidade de Cambridge. Em 2013, a revista Prospect listou ele como entre os 20 maiores pensadores do mundo. Ele já serviu como consultor ao Banco Mundial e ao Banco Asiático de Desenvolvimento, ao Banco Europeu de Desenvolvimento e também a Oxford e várias agências das Nações Unidas. E ele também é membro de pesquisa de economia e política de Washington, na capital dos Estados Unidos. E, em adição, ele também faz parte do conselho do Academic Standard Against Poverty, né? Acadêmicos contra a pobreza. E aqui alguns livros que se destacam aí dentre os trabalhos dele. Aqui no Brasil, os mais famosos são Chutando a Escada, esse quarto livro aí, que ele coloca em xeque algumas das premissas mais reforçadas pelo mainstream da economia. 23 Coisas que Não Te Contam sobre o Capitalismo, também é um livro muito bom e muito vendido aqui no Brasil. E o último livro dele aí, que é mais famoso, é o Economia, né, Guia do Usuário. E aqui, para fazer uma breve introdução, eu vou resgatar uma parte aqui que está no livro do Kupfer, que se trata de algumas definições que estão ali no capítulo 24. Primeiro que a economia industrial, nessa parte de política industrial, ela vai se dividir aí majoritariamente entre os grupos da ortodoxia, ou seja, o mainstream econômico, né, que está muito baseado em algumas premissas que vêm desde o Adam Smith, que passaram pelos neoliberais, que passaram depois pelos neoclássicos, pelos neoliberais, que passaram ali por outras escolas que têm esse cunho mais de deixar a mão invisível equilibrar o mercado, e eles vão sempre taxar que a participação do Estado na economia ela tem que ser o mínimo possível e que os mercados eles são mais eficientes se eles deixarem, se eles não tiverem nenhum tipo de intervenção estatal. Então essa linha de pensamento ela coloca a questão, as fronteiras de atuação do Estado e do mercado na promoção das atividades econômicas. Um segundo tipo de interpretação que a gente tem sobre políticas industriais são as dos desenvolvimentistas, que priorizam ali o poder econômico produtivo das nações no contexto internacional. Vale ressaltar que aqui o papel do Estado já é exercido de uma maneira mais atuante, né, onde o Estado ele promove os setores que têm que se desenvolver para que isso gere externalidades e possa ajudar a economia em vários outros sentidos também. Ou seja, o governo ele não necessariamente ele coloca a mão na massa, mas ele pelo menos ele direciona quais setores e dá incentivo para que esses setores prevaleçam, né, ou se desenvolvam da melhor maneira possível. E a gente vai ver mais para frente que existe também uma diferença dos desenvolvimentistas ali do passado, após a Segunda Guerra, né, que pega a turminha da CEPAL e mais alguns outros que vêm pela frente, principalmente na questão do contexto internacional, porque os desenvolvimentistas antigos eles colocavam como uma das questões fechar a economia para a indústria crescer, né, para os setores escolhidos pelo Estado crescerem, e aí depois que as empresas estivessem fortes para competir internacionalmente, eles abriam a economia. E essa visão mudou nas escolas de desenvolvimentistas mais recentes, né, e isso a gente vai falar mais à frente também. E por último, a escola dos evolucionistas, que foca ali na competência dos agentes econômicos e promovem inovações que transformem o setor produtivo. Então já é algo mais pontual, baseado principalmente nos autores neo-schumpeterianos, né? Aqueles que pegaram o trabalho de Schumpeter, que é um grande expoente da questão da inovação e do desenvolvimento econômico,
mesmo ele sendo ali da turminha dos neoclássicos, lá no começo do século XX, e fazem atualizações e colocam a economia como um ambiente, como se fosse a economia, o meio ambiente e as empresas e os agentes fossem como os animais, e existe uma espécie de seleção natural, como diria Darwin na biologia, né? Então, essa analogia que é muito utilizada para contextualizar a interpretação dessa escola evolucionista sobre políticas industriais. E aí uma definição que tem aqui no livro do Kupfer é que o conjunto de incentivos e regulações associadas às ações públicas que podem afetar a alocação inter- e intra-indústria de recursos, influenciando a estrutura produtiva e patrimonial, a conduta e o desempenho dos agentes econômicos em um determinado espaço nacional. Então essa é a definição do Kupfer, ali no livro de Economia Industrial, do Kupfer e da Rosenkler, e eles querem ali buscar uma definição que seja mais abrangente, né, e que consiga capturar a interpretação que é mais aceita na escola econômica, e essa interpretação é muito aceita, né, né, muita gente não questiona essa questão aqui no Brasil, mas a gente vai ver que existem algumas controvérsias em relação a essa definição e a quais limites são incorporados os objetivos da política industrial. Então eu trouxe essa breve introdução que vem do livro de Economia Industrial para realmente a gente entrar agora na parte das interpretações do professor Chang e as diferentes abordagens que eles colocam em pauta. E além disso, para a gente ter uma ideia aqui do como que a política econômica ela pode ser requisitada, normalmente ela parte de um pressuposto de que se os mercados eles fossem competitivos, a política industrial ela seria desnecessária e até mesmo indesejável. E a intervenção do governo ela é necessária somente se os mecanismos de preço não capturassem todos os benefícios e custos de oportunidades associados à produção e ao consumo de bens. Então, o que a gente quer dizer aqui é que se o mercado estivesse funcionando belezinha, se todo mundo estivesse ganhando bem, se todo mundo estivesse consumindo produto com preço barato e com uma boa qualidade, a gente não tem por que colocar o governo lá para atuar alguma coisa, e se ele entrasse, realmente ele iria atrapalhar. Porém, a gente sabe que a maioria dos mercados não funciona desse jeito, e por isso a política industrial ela se faz necessária para conseguir daqueles setores mais bem dinâmicos da economia, né, ela precisa dar aquele empurrãozinho. Então, aqui já tratando da matéria do professor Chang, a gente vai iniciar aqui o papo com uma controvérsia, né, que acontece no mundo econômico aí, porque, como vocês sabem, a economia é uma ciência humana, né, e é passível de questionamentos, né, as teorias elas estão aí e elas são questionadas o tempo todo, então uma hora a maioria dos economistas vai pensar uma coisa, outra hora vão pensar outra, e isso faz parte da evolução do debate, e é por isso que a gente tem sempre que ter a mente aberta a novas críticas e a novos pensamentos, porque isso pode sempre sofrer alterações, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, as relações econômicas mudam, então um pensamento estático ele não vai contribuir para uma melhor interpretação da economia, né, sendo que ela vai evoluir, e mesmo que a gente interprete muito bem as coisas hoje, né, vai passar um tempo e a gente vai ficar defasado, vai ficar faltando variáveis para a gente completar a nossa análise, para a gente ser um pouco mais assertivo. Então, uma controvérsia que o professor Chang coloca na conversa é que a política industrial ela tem sido a discussão sobre o que ela é, o que ela faz, o que ela deveria fazer. Essa é uma discussão bem acalorada, né, e muitas vezes viciosa, né, mesmo para o padrão ali desse assunto. Nos anos 80 e início dos anos 90, havia ali muitos economistas do chamado livre mercado, né, dessa ideia de pensamento ali baseada na ortodoxia, que estavam tentando argumentar porque a política industrial não existia em países como Japão e Coreia do Sul,
mesmo que na época esses países fossem famosos justamente pelas suas políticas industriais. E até tem um cara aqui, né, que é mencionado com essa abordagem de ideologia e fake news, que é o Bela Bassa, né, que é um cara que escreveu um artigo ali, falando ali sobre a atuação da política industrial. E o Bela Bassa é um dos principais economistas associados a essa questão de livre comércio, e ele está dizendo que o governo coreano realmente não fez muita política industrial, nada além ali de um ou dois setores como o aço, e basicamente ele foi fornecer infraestrutura geral e um bom ambiente de negócios. Agora, isso é muito fácil de falsificar, né? Ou seja, de fazer uma fake news em cima disso. Porque se você for olhar ali a imprensa financeira, sabe que no artigo da Financial Times ele vai falar que no final dos anos 80 a Coreia do Sul era sem dúvida a economia mais planejada fora do bloco soviético, e apesar disso jornalistas sérios estavam publicando artigos fazendo esse tipo de afirmação, só porque é ideologicamente mais reconfortante para o pensamento do mainstream, né, ou da ortodoxia. E aí o professor Chang, né, como sendo um sul-coreano, ele vai dizer que essas afirmações elas pareciam como se os economistas sul-coreanos estivessem falando sobre os períodos de chuva na Inglaterra, sem mesmo estar lá, né? E dito isso, os economistas ingleses iam ter que levar isso a sério e fazer estudos para responder essa questão, né? Coisa que não dialoga com a realidade, porque os economistas sul-coreanos, assim como o próprio Chang, estava lá presente, né, e conhece a situação mais de perto, né, então ele pode falar com mais propriedade. E aí tem alguns outros economistas, como o Justin Lin, que é o ex-chefe do Banco Mundial, Danny Roddick, né, e o Ricardo Hausmann. Esses economistas eles começaram a usar ferramentas teóricas para justificar pelo menos certas formas de política industrial. Então a política industrial se tornou mais aceitável para o mainstream. Pelo menos desde a crise financeira, que foi ali entre 2008 e 2009, mas até um pouco antes disso, vários países, incluindo os Estados Unidos, Alemanha e assim por diante, começaram a redescobrir e fortalecer as suas políticas industriais por várias razões. Então uma das razões, né, foi o colapso do modelo de crescimento impulsionado pelas finanças em vários países, que fez que as pessoas percebessem que você não pode construir uma economia com base somente em expectativas. Você precisa produzir produtos e serviços e você precisa aumentar a produtividade. Na última década, muitas economias, muitas novas tecnologias surgiram, então agora a corrida é ocupar as alturas de acomodação antes que os outros países o façam, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial, novas tecnologias verdes, biotecnologias, né? Houve um reconhecimento de que a gente precisa realmente fazer algo para lidar com essas questões, né? Porque a competição está muito forte, né? Principalmente por conta da China. E falando especificamente da China, a China é uma economia que, né, por mais que o PIB dela ainda já esteja ali em segundo lugar no mundo, a China é uma economia relativamente pobre, porque a renda per capita da China ainda está ali abaixo dos 10 mil dólares. Então, há muitas partes da China que estão atrasadas, né, economicamente falando, e o nível geral de tecnologia ainda é muito baixo. Mas isso tem aumentado rapidamente em algumas áreas como nanotecnologia, painéis solares e assim por diante, e eles estão chegando até a ameaçar países que são líderes nesses setores. Então, muitos países agora estão acordando para o fato de que realmente a gente precisa fazer algo sobre isso e precisamos de uma intervenção governamental mais proativa. E aí a gente começa esse debate aí, né? O que é condizente para a gente falar aqui sobre o que é a política industrial. Esse é o tema mais controverso e até mesmo a definição é passível ali de debate, né? E aí a galera sempre vai discutir esse principal problema ali. Qual que é o papel da política industrial? Né? Sendo que a política industrial aquela definição lá que está no livro de economia industrial, ela serve aqui. Ela é uma forma de intervenção que vai fomentar a economia de tal maneira, né, algum setor com isso ou com aquilo.
Mas até que ponto vai esses limites desse estudo, dessas aplicações, né? E aí vai ter alguns economistas, como o professor Chang, que vai falar que se trata de uma política destinada a promover o desenvolvimento do setor manufatureiro. Então ele já coloca alguns limites, setor manufatureiro, né? Aí vai ter outros que vão falar assim, não, política industrial é mais do que manufatura, então deve incluir ali mineração, produção de eletricidade, de gás e mais outras paradas. E ainda vai ter outros caras que vão falar assim, não, na medida que visa certos setores econômicos, não importa se visa manufatura, indústria, agricultura ou serviços, né, portanto qualquer tipo de intervenção setorial deve ser chamada de política industrial. Outra questão de controvérsia é a questão da seletividade, ou seja, se essa política industrial tem ou não alguns alvos mais prediletos ali, né? Então, alguns setores estratégicos, alguns setores líderes, ou alguns setores chaves, ou qualquer outra coisa do tipo, né, que são ali os motores da economia, né? Ou seja, que a economia se beneficiaria muito se esses setores tivessem incentivos. Outros acreditam que isso também deve incluir ali políticas gerais ou políticas horizontais, e aqui a gente faz até um parênteses aqui para explicar. As políticas horizontais são aquelas medidas que afetam todas as atividades econômicas, como a desburocratização, melhoria no ambiente de negócios, simplificação tributária, eficiência em logística, eficiência regulatória, né? Por exemplo, se o governo fizesse uma política para aumentar o valor do real perante ao dólar. Então, né, de certa maneira, ele estaria atingindo o poder de compra da maioria da população. Ou se ele, por exemplo, diminuísse a conta de energia elétrica, que todo mundo, consumidores e empresas, iam ter mais benefício. Então, é uma política que pega todo mundo. Já políticas verticais, elas escolhem ali setores, né, e empresas, né? Ou seja, o Estado escolhe quem vai determinar ali com, às vezes, empréstimos ou com subsídios, né, ou subsídios. E aí, agora voltando aqui, né, outra galera vai falar que as políticas industriais são aquelas que pretendem ali beneficiar igualmente todas as indústrias. E aí você vai pensar, nossa, mas como que a gente beneficia tudo, né? Porque já dizia ali um poeta aí brasileiro, cada escolha é uma renúncia, né? Então, se você escolhe um setor, dificilmente você vai pegar todo mundo, né? Aí tem um exemplo aqui que ele fala sobre a política na questão da educação. Você pode falar assim, eu vou fazer uma política industrial que vai focar na educação, mas a não ser que ela seja ali na base do ensino primário, uma universalização do ensino primário, de qualquer maneira a gente vai estar escolhendo um setor. E aí o exemplo que ele dá aqui é que, por exemplo, países como a Alemanha e Japão, eles têm um sistema educacional vocacional muito desenvolvido. Assim, a partir dos 14, 15 anos, as pessoas começam a realmente aprender e se aprimorar em habilidades de determinados setores. Então já começa a ter um afunilamento muito mais cedo do que, por exemplo, no Brasil, que a pessoa só começa a afunilar a sua área de conhecimento quando chega na universidade. Então, no nível universitário, que a gente fica mais especializado, o governo pode, por exemplo, pegar e dar um financiamento para ter mais médicos. Então, a faculdade de médica ficou com um subsídio aqui, ficou mais barato para fazer particular, abriu mais vagas para universidades públicas. Então, de qualquer maneira, ele está provendo mais recursos para médicos do que para advogados, por exemplo, né? E assim pode ser com qualquer outro tipo de profissão, né? E de qualquer maneira, o governo ele acaba tendo impacto na direção que isso tem, né? Dadas as suas necessidades ali, visto os seus diagnósticos econômicos. Então, porque ali algumas infraestruturas têm localizações específicas e têm diferentes implicações de acolhimento para diferentes indústrias, né? E aí aqui a gente vai para alguns dados, né, da política industrial no mundo real, né? E aqui cabe até um retrospecto que vem ali praticamente abordando quase a maioria do século XX, né? E a questão aqui né, o que você vai escolher, né? Simplesmente não é verdade que você possa ter uma política geral que não vai afetar todo mundo, né?
que vai afetar todo mundo. Então tem que ter algum tipo de escolha. Então quando a gente pega aqui os dados, né, que já vem aqui até do século XIX, né, então a gente pega aqui que no início do século XVIII, XIX, né, a Grã-Bretanha era a economia mais protegida do mundo. Né? Entre meados ali do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era uma economia protegida também. Né? E muitos países que tinham regulamentações sobre investimentos estrangeiros e assim por diante. Né? Então, portanto, não é como se a política industrial acabasse, né, nesses países com sua maturidade econômica. Né? Ou seja, não é porque as empresas cresceram e eles agora são bastante competitivos que eles vão parar de fazer política industrial, muito pelo contrário. E aqui cabe um parênteses também que antes ali da Segunda Guerra Mundial, os níveis tarifários eram realmente muito altos em muitos países, né? A Grã-Bretanha ali em 50%, e mesmo ali os outros países, né, eles tinham ali proteções seletivas, né? Um exemplo, por exemplo, é a Bélgica, que tinha uma tarifa industrial na média de 9%, 10% no final do século XIX, mas em alguns setores como o ferro, tinha ali 60% de proteção. O setor têxtil tinha 80% de proteção. Então, eles faziam esse tipo de política industrial para proteger os trabalhadores desse setor. Às vezes porque é um setor que emprega muita gente, que a economia é muito dependente, ou às vezes é um setor que é estrategicamente bom para a economia crescer. E aí quando a gente pega dados um pouco mais recentes, ali, né, a partir de 1950, a gente vai ver que ali, a proteção ainda era muito alta até a Segunda Guerra Mundial, mas depois ela começou a cair. E basicamente ali nos anos 70, os níveis de tarifa industrial dos países ricos de hoje atingiram um nível que estão ali os países em desenvolvimento atualmente, né? Então, assim, a gente vê que desde que a Organização Mundial do Comércio foi criada, lá em 1995, houve uma liberalização do comércio bastante séria nos países em desenvolvimento, e até hoje a tarifa industrial média é cerca de 10%. Mas esse é o nível que os países ricos de hoje alcançaram apenas na década de 70, quando eles já eram relativamente muito mais ricos do que a média dos países desenvolvidos hoje. Então, além disso, o declínio na proteção tarifária também foi acompanhado pelo aumento da gama de medidas de política industrial que são usadas, e especialmente ali entre a década de 50 e 80, que muitos países ricos como a França, Japão, Áustria, Noruega, Itália, Finlândia usaram essas políticas industriais bem forte. Então, todos esses países, em primeiro lugar, regulavam fortemente os investimentos estrangeiros diretos para promover as empresas domésticas, né? E especialmente o Japão e a Finlândia praticamente proibiram o investimento estrangeiro direto na década de 80. Né? Todos os outros países mencionados, exceto o Japão, usaram empresas estatais em setores estratégicos. Então, a década de 80, a França e a Áustria, elas tinham os dois maiores setores de empresas estatais conhecidos no mundo socialista, né? Fora do mundo socialista ali, né? E produtor de petróleo também. Na época, suas empresas estatais produziam ali 13, 14, 15% do PIB. A França e o Japão usavam planejamento e tinham planos anuais estabelecidos a cada 5 anos. Então a gente tem que entender que esses planejamentos indicativos não eram um planejamento obrigatório como na União Soviética, né? Mas essa foi uma tentativa de, antes de tudo, fornecer uma visão para a futura economia, anunciando os setores prioritários como o tipo de apoio financeiro que o governo vai dar. Então, como esses setores prioritários vão se reconciliar entre si e com os outros, aí já é outra questão, né? Eles estavam assim planejando num sentido muito sério, e a Alemanha e também partes da Itália tiveram muitos governos regionais que usaram a política industrial para promover pequenas e médias empresas na região. Então, eles usaram os bancos que eles possuíam. Muitos desses governos tinham bancos políticos para oferecer financiamentos de longo prazo para pequenas e médias empresas da região. Eles trabalhavam com indústria local em decisões de promover arranjos cooperativos para fornecer insumos que são muito caros para serem fornecidos por empresas individuais.
Então entra aqui até uma questão de economia de escala, escopo, um tipo de um monopólio natural, né? Porque produzir, às vezes, uma matéria-prima de uma só fonte é mais eficiente do que duas ou mais empresas competindo. Né? Eles também trabalharam em pesquisa e desenvolvimento, marketing de exportação, treinamento de trabalhadores. E quando você tem empresas relativamente pequenas, né, especialmente a pesquisa, desenvolvimento e marketing de exportação, eles têm que ser eles têm custos fixos muito altos, né, e custos iniciais também muito altos. Então é difícil de fornecer isso. Né? Então, quando o governo dá um incentivo, dá um crédito, dá um subsídio, né, isso acaba favorecendo com que essas empresas tenham mais chances de prevalecer. Os Estados Unidos, né, fingiram que, pelo menos depois da Segunda Guerra, tiveram pouca política industrial, onde, na verdade, teve uma das políticas mais industriais mais fortes do mundo. Né? Então, eles falavam para os outros, não faz política industrial não, que a gente não vai fazer, melhor não fazer, mas eles estavam fazendo a roda ali. Né? Inclusive, a gente vai falar um pouco mais disso nesses próximos slides. Né? Só o que Só que não é política industrial ali nos Estados Unidos é porque eles chamam ali de pesquisa e desenvolvimento. Assim, muitos setores nos quais os Estados Unidos têm hoje liderança tecnológica foram desenvolvidos inicialmente pelo governo dos Estados Unidos, geralmente no setor dos militares, né? Assim como, por exemplo, inicialmente os computadores desenvolvidos ali pelo Pentágono, mais tarde ali a internet, semicondutores e quase que inteiramente ali o setor da marinha, né, foi todo financiado pelas compras dos Estados Unidos. Então isso desenvolve tecnologia, né? Porque uma empresa que faz um navio pro governo usar para guerra, ele não joga fora a tecnologia que ele tem ali, né? Ele vai utilizar o desenho do navio, né, a construção dos equipamentos necessários para ter mais segurança, para ter um produto de maior qualidade. E aí vem a Mariana Mazzucato, que é citada aqui, né? Por isso que a última aula foi a respeito dela também. Né? E ela ficou famosa por escrever um artigo mostrando que quase todas as peças de tecnologia que a gente tem hoje, né, seja ali por conta dos microchips, do GPS ou das telas sensíveis ao toque, né, eles inicialmente foram desenvolvidos por pesquisas militares ali nos Estados Unidos, especialmente ali durante a Guerra Fria, né, entre os anos de 1950 e 80, o governo federal dos Estados Unidos financiou entre 50% e 70% de todo nacional ali de pesquisa e desenvolvimento. Então, dependendo do ano, o número de empresas correspondentes nas economias lideradas pelo Estado do Japão foram apenas de 20%. Então, os Estados Unidos fez política industrial, né, mas chamava isso de pesquisa e desenvolvimento e fez muito mais do que outros países. Né? Então, os Estados Unidos eles têm uma enorme influência na evolução dessas indústrias, principalmente por meio de financiamentos à pesquisa. Né? E até hoje a proporção caiu, mas ainda está em torno de 40%, então o governo ainda gasta 40% de tudo que é gasto na economia americana em pesquisa e desenvolvimento, que é dinheiro pra caramba, né? Então a proporção ainda é de 20, 25% no Japão e na Coreia, e outros países ainda são ligeiramente diferentes, né? E têm condições diferentes. Aí outro caso que a gente vai mencionar aqui é a questão ali do exemplo de Taiwan e Singapura, que tinham enormes setores de empresas estatais, e o setor de empresas estatais da Coreia não era pequeno, né? Ele era cerca ali de 10% do PIB, né? O que é a média internacional, mas em Singapura e Taiwan eles eram muito maiores. Singapura ainda produz 22% do PIB por meio de empresas estatais. O valor correspondente para Taiwan é de 16%, mas era mais alto no período anterior, quando o setor privado era menos desenvolvido. Então, né, foi uma participação relativa do setor privado que aumentou, não o Estado que diminuiu. Assim como no Japão, a Coreia e Taiwan eles eram muito hostis a investimento estrangeiro direto, embora alguns setores manufaturados intensivos em mão de obra, mas orientados para a exportação, como vestuário, calçado e principalmente tênis e bichos de pelúcia, coisas assim, eles estavam abertos a investimento estrangeiro direto.
Mas, em geral, eles regulamentavam muito fortemente o investimento estrangeiro direto, né? Então, Singapura e a China são um pouco diferentes, né? Porque eles usam mais o investimento estrangeiro direto. Já falando de Singapura, eles identificam com muito cuidado os setores por meio de planejamento de política industrial, para os quais eles desejam atrair essas empresas estrangeiras. Então, eles não saem à procura de parceiros e perguntam ali, ó, o que você quer, né? A gente quer ali que você venha aqui, administre os negócios no nosso país, né? E só que eles vão escolher, ó, eles vão falar assim, ó, por exemplo, Singapura construiu o segundo aeroporto em um país com pouquíssimo tamanho de terra para agregar ali, né? Abrigar a indústria de manutenção de aeronaves. E daí eles foram lá e chamaram a Rolls-Royce para fazer uma fábrica lá, né, de manutenção e peças de aeronaves, né? Então isso não foi aleatório, né? Singapura tem aí 90% é propriedade do governo, né, das terras, né? Então eles chegam lá e falam, ó, vem aqui fazer uma empresa aqui de manutenção de aeronaves, né? Fábrica de peças, manutenção, distribuição, coisa e tal. E aí a gente coloca aqui incentivos para vocês virem, né? Então eles escolhem os setores que eles querem atuar ali. Né? E uma forma de atrair o investimento estrangeiro direto é muito importante. A China teve menos restrições legais sobre o que as empresas estrangeiras poderiam fazer em comparação com o Japão, Coreia, com Taiwan, mas ela usou muito habilmente sua posição estratégica para fazer essa barganha informal também, né? Então, ela, de certa maneira, ela escolheu alguns setores ali que foram importantes também. Um período entre os anos 60 e o início dos anos 90, ali, quando os países em desenvolvimento usaram muita política industrial, isso é frequentemente condenado pelos economistas tradicionais por um período de política industrial equivocada que foi chamado ali de período de importação por substituição, projeto de substituição de importação, né? Que foi chamado ali PSI aqui no Brasil. Isso acabou ali trazendo muitos problemas porque as empresas que eram protegidas ali pela política industrial, elas em vez de ganhar forma, gastar em pesquisa e desenvolvimento, aumentar sua produtividade, elas ficaram mais acomodadas por não ter uma competição externa. E aí quando veio ali o neoliberalismo e a economia se abriu, a gente tinha empresas estabelecidas aqui com uma taxa de lucro muito alta. É o que a gente vê hoje no setor automobilístico, né? Então, desde Juscelino ali, quando ele falou, ó, vem aqui empresas de montadores de carro, né? Eles vieram aqui para o Brasil, montaram ali a Ford, Volks, a Fiat e a Chevrolet, né? Montaram suas fábricas aqui. E como eles não tinham concorrência, eles mandaram o lucro lá em cima. Só que quando abriu a economia, né, ali já a partir do governo Collor, e chegaram mais competidores aqui, os competidores chegaram, olharam para esse oligopólio e falaram, olha, vamos aumentar o nosso lucro também, né? Então a gente vê muitos carros aqui sendo cobrados, vendidos com valores de revenda muito maior relativamente do que em outros países, porque a taxa de lucro é maior aqui, né? Muita gente bate em cima da tecla ali de o carro aqui tem muito imposto. Ele tem um imposto relativamente alto, mas não é tão alto comparado com outros países. O que é mais alto aqui é a questão da taxa de lucro das empresas. Por isso que essa política de substituição de importação ali foi um fracasso aqui, mas não quer dizer que ela não deu certo em países como a Alemanha, por exemplo, no começo do século XIX, né, e assim como tantos países. E quando a gente teve esse processo aí de neoliberalismo, o que aconteceu foi que alguns setores que não tinham muita robustez na economia, eles começaram a se desmantelar, ou seja, muitas indústrias começaram a se desfazer, né? E quando eu sempre digo indústria, é um conjunto de empresas que estão relacionadas a uma cadeia produtiva. Ou seja, tem setores que começaram a competir com produtos que vinham da China e outros países que eram mais eficientes e não conseguiam bater a competição. Né? Eu vi um caso há pouco tempo atrás que o guarda-chuva usado no frevo para o carnaval lá no Nordeste,
né, que é um guarda-chuvinha ali tradicional para dançar frevo, ele hoje é produzido na China. É mais barato o cara produzir na China, mandar para o Brasil, pagar o transporte e tudo mais. Ele chega mais barato lá em Olinda do que um cara produzir lá. Então esse é o nível de produtividade que muda, né, a questão das coisas. Então, né, os economistas da América Latina e da África, né, eles se saíram muito pior quando adotaram essas políticas neoliberais, né, e abandonaram as políticas industriais dos anos 80, né? Então, assim, a nossa política de, de substituição de importações já não era muito beleza, mas a política neoliberal também não funcionou tão bem, né? E a indústria manufatureira entrou em declínio antes mesmo de a gente ter uma economia totalmente industrializada, o que a gente chama ali de desindustrialização prematura. E a gente pode ilustrar um pouco do que aconteceu aqui com alguns dados do Brasil. Esses dados não estão atualizados até o ano de 2022, mas é só para a gente entender mais ou menos que a participação dos setores no PIB, na parte industrial, ali, que é o terceiro de cima para baixo, né, ele era ali perto de 19% e foi caindo ali perto de 11%. Né? Então, o maior setor é o setor de serviços, que é esse último ali, né, e o setor de manufatura ele veio caindo, né? E se a gente pegar dados mais recentes, a gente vê que esse movimento ainda continua, né? E a gente pode ver por esse outro gráfico também que o PIB real da indústria de transformação e o seu grau de transformação também vem caindo, né? Ou seja, o PIB real de manufatura ele está num período meio, vamos dizer assim, estável, né? Entre 19 e 23 ali nos últimos anos, mas a gente vê que se a gente pegar ali a manufatura em proporção do PIB a preços de 2018, a gente vai ver que teve uma queda enorme ali, né? E aí a gente vê o impacto dessas políticas neoliberais, né, e da desindustrialização prematura, né, nas economias, né? Então vejam aí que a gente, se pegar todos os países em desenvolvimento, a gente tinha ali entre 1960 e 80 um crescimento médio de 3%. Já nos anos entre 1980 e 2010, ele cai um pouquinho, cai ali para 2,7%. Porém, os países ali da América Latina e Caribe e da África subsaariana, eles caíram muito seu crescimento. Né? E com certeza isso tem impactos que são derivados da adoção dessas políticas neoliberais e da falta de uso ali de políticas industriais para nortear as suas economias. No Brasil, aqui a gente tem alguns casos de políticas industriais que foram boas, né? O caso da Embraer é um caso que é utilizado até na literatura internacional como exemplo positivo, né? Então, o Brasil ele desenvolveu uma indústria de aeronaves civis inicialmente como empresa estatal, né, e privatizada desde a década de 90, e agora a Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. Muitas companhias aéreas regionais dos Estados Unidos, por exemplo, voam com aviões fabricados pela Embraer. Aí tem o caso da Malásia, né, que tem um sucesso significativo na indústria eletrônica e na indústria de processamento de óleo de palma. Temos ali o setor de vestuário na Etiópia, né, que tem sido um sucesso recente. E, surpreendentemente, temos ali o setor automobilístico no Uzbequistão, né, que tem tido um pouco de sucesso também, dado a políticas industriais ao estilo coreano. Bom, aí a gente chega na parte das justificativas teóricas para as políticas industriais, né? Então a gente vai ver aqui alguns argumentos que vão justificar o porquê que a gente tem que realmente utilizar as políticas industriais. Esses argumentos eles estão divididos entre 3 categorias aqui, a parte da interdependência, da capacidade e dos riscos e incertezas. Quando a gente fala de interdependência, o primeiro argumento que vem é o da complementariedade da demanda. E aqui tem um autor que usa o argumento do Big Push, que é o Rosenstein e o Rodin. Basicamente a ideia deles é que se você quer ter uma indústria de automobilística e você tem ali só produtores de café, você tem que começar a dar incentivos para as empresas no sentido de dar a elas subsídios, né, para terem ali
insumos, né, e também para ter uma demanda condizente com a produção daquele produto, né? Então, assim, se a gente quer ter uma indústria automobilística, como a gente fez aqui no Brasil, a gente tem que ir atrás de ter, às vezes, uma siderúrgica para vender aço para montadora de peças, né? E tem que criar ali condições para que o mercado consumidor também seja capaz de demandar esses automóveis, né? Então, é uma coisa que vai tendo essa interdependência entre setores. E aí tem um cara aqui que é o Alberto Hirschman, que ele vai dizer que não é como se todos os setores fossem igualmente impactantes em outros setores, né? E ele usa esse termo aí, linkages, para falar ali que a política industrial ela tem que escolher os setores chaves que têm mais interdependências, né? Então, se você constrói uma fábrica de automóveis, você gera demanda por aço, por vidro, por borracha, né? E também outros setores como varejo e logística. E os exercícios de planejamento indicativos ali da França, do Japão e da Coreia são os melhores exemplos de que uma política pode ser baseada nessa lógica, né? Porque eles estavam planejando a economia com base no que, se quisermos desenvolver esse setor, o que a gente precisa, quais setores a gente precisa desenvolver junto, né? Então, desenvolva a indústria de aço antes de você desenvolver uma indústria de ferramentas, né? Para carros e depois para automóveis, né? Então, tem que ter ali uma base sustentada nesse sentido. Existem os argumentos da externalidade, né? E cabe um parênteses aqui que a externalidade é uma consequência indireta que alguma atividade pode produzir sobre terceiros. Ela ocorre quando um efeito externo é causado sobre quem não possui relação direta com a ação. Elas podem ser positivas ou negativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola num bairro que precisa de pessoas com educação, né? A externalidade é que as pessoas vão ficando mais educadas, diminui a criminalidade, aumenta a produtividade da região no longo prazo. Então, são isso externalidades positivas. Negativa seria, por exemplo, se eu pegar e construir uma fábrica numa cidade e essa fábrica for muito poluente e diminuir a qualidade da água dos moradores. Então, é uma externalidade positiva ou negativa, né? E aí esses argumentos da externalidade vão falar que a promoção governamental de atividades que geram externalidades positivas, como pesquisa e desenvolvimento e treinamento, que isso tem que ser feito ali através de subsídio ou mesmo de regulamentos. E que a política de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos é o melhor exemplo de uma política industrial baseada nesse argumento da externalidade. Então, quando uma empresa entra num setor novo, em um país sem a menor experiência nesse setor, essa empresa realmente gera ali informações e a gente vai chamar isso, né, pela interpretação de Lean e Hodrick, de desenvolvimento pela externalidade da informação, porque as empresas pegam experiências naqueles setores que elas vão fomentando e isso vai passando para as outras empresas do setor e assim a indústria como um todo passa a ser mais competitiva. Em terceiro lugar, a gente tem os argumentos baseados na necessidade de coordenação de investimentos coerentes. Essa é uma ideia que não é realmente reconhecida na literatura dominante, ali no mainstream, mas foi muito importante na política industrial, especialmente do Japão e da Coreia. Então, a ideia de que se as empresas concorrentes investirem simultaneamente sem conhecer os planos das outras empresas, pode haver até um excesso de investimento. Né? Nos livros de economia, isso aí não seria um problema. Mas, na realidade, a gente tem ali vários fatores que podem falar que sim, isso é um problema. Né? Porque se a competição é maior, quer dizer que o preço do meu produto lá na frente vai ser menor. Né? Porque vai ter mais oferta de produtos, né? Dado uma mesma demanda. Né? Então, vai ter empresa que o payback dela não vai valer a pena, que a taxa de retorno não vai ser melhor do que a taxa de atratividade do mercado, né, a mínima que tenha que existir. Então, por exemplo, tem ali também os custos irreversíveis, ou os sunk costs, que vão dizer ali que tem coisas que a gente vai entrar no mercado, a gente não vai conseguir sair vendendo tudo e não sair no prejuízo.
né? Então é difícil, a decisão de investir é difícil, mas a decisão de desinvestir também é muito complicada, né? Então o excesso de competição pode também ser um problema, né? Uma solução que foi usada ali em países como a Coreia e no Japão é que para você investir em um determinado setor que era estratégico, o governo tinha que te dar uma licença. E se tivesse muita gente investindo num setor já determinado, o governo ia falar assim, ó, espera mais uns 5 anos aí, a gente coloca você numa fila aqui de prioridade, né? E aí, se chegar a sua vez aí e o setor ainda estiver precisando de gente investir, você investe, porque senão ele não garante o lucro das empresas que começaram a investir naquele setor inicialmente. Então, é uma maneira de coordenar esse excesso de investimento, né? E isso é uma coisa que a literatura mais é, or, or, mas do mainstream aí não estava lidando bem nos livros de teoria econômica. Aí vamos para os argumentos da capacidade, né? O primeiro deles é o argumento da indústria nascente, né? Esse argumento vai dizer que a gente tem que primeiro fechar o nosso mercado ali, regular a importação, para depois a gente conseguir fortalecer as empresas internamente. E aí, depois que as empresas que tiverem com uma produtividade elevada, que conseguiram investir em pesquisa e desenvolvimento, que estão ali parruda mesmo para cair na competição com as outras internacionais, e a gente abre a economia e aí a gente vai ter uma empresa competitiva que vai trazer divisas, que vai trazer exportações para o país e que vai ser muito boa. Esse argumento ele foi utilizado em vários países, né? Aqui no Brasil, como mencionado, a gente não teve uma experiência muito boa, principalmente naquela parte de substituição de importações, né? Porque a gente estava inserido num comércio ali muito fechado, ou seja, para você importar produtos era muito complicado, então a competição aqui era muito pouca. As ideias de desenvolvimentismo mais recentes que existem aí, elas já vão trabalhar um desenvolvimentismo com o mercado inserido no contexto internacional, que as empresas já começam a buscar esse aumento de produtividade já estando, né, com a competição dos mercados internacionais. Então é uma abordagem diferente e por isso que ela é uma abordagem válida nos tempos de hoje. Regulamentação da importação direta de tecnologias através de investimentos diretos, né, o IED, né, que também é chamado, ou licenciamento de tecnologias. Isso é um outro método para a gente fazer ali uma política industrial, porém a gente tem o argumento ali da chave de mão, que basicamente é o quê? Imagina que a gente está numa região ali e que a gente quer atrair uma fábrica de automóveis. Em vez da gente desenvolver ali tecnologias para construir máquinas e equipamentos, desenvolver materiais para fazer uma fábrica propriamente nacional, a gente pega e licencia a fábrica ali da Volkswagen, por exemplo. E aí os caras vêm aqui e começam a produzir o Fusquinha, só que no começo a fábrica é igual à fábrica lá da Alemanha, só que a fábrica da Alemanha vai passando por reestruturação, novas tecnologias e tudo mais, e a gente fica aqui com a fábrica antiga. E a gente não desenvolve tecnologia com isso, por isso chama de chave de mão, que a gente vai pegar aquela tecnologia que foi passada e vai só girar a chave. A gente não vai saber como faz a chave de mão. A gente vai pegar a chave pronta e vai utilizar. Não que isso em si não seja bom, né? Isso é bom, mas não é o melhor dos cenários, né? O melhor dos cenários é quando a gente tem a transferência de tecnologia e que a gente possa conseguir replicar ela aqui, né? E trazer ali externalidades também positivas. Outro argumento em relação à capacidade é o argumento da acumulação de capacidade que requer ali insumos indivisíveis que as empresas pequenas e médias não podem fornecer entre si. Ou seja, ali as políticas que eu disse que eram frequentemente utilizadas pelos governos locais, como a Alemanha e na Itália, e pelo governo de Taiwan, né, pode ajudar eles ali a acumular capacidade. Né, porque sem a pesquisa e desenvolvimento, sem uma consultoria técnica prestada por um órgão governamental, sem ali os
os preços subsidiados, né, essas empresas pequenas e médias, elas não conseguem aumentar ali a sua produtividade. Então a gente tem esse conjunto de argumentos que vai dizer que as empresas elas podem utilizar coisas que são ali fornecidas por um ente maior, né, e que podem diminuir ali os custos dadas as economias de escala. Então, por exemplo, a questão ali de pesquisa e desenvolvimento, maquinário, treinamento, marketing, exportação, né? E aí a gente chega aqui no argumento último aqui, que é os argumentos de riscos e incertezas, né? Em vários governos aí, né, vários países, instituições financeiras são utilizadas para fornecer ali empréstimos de longo prazo, né? Um exemplo que a gente tem aqui no Brasil é o BNDES, mas isso não é uma ideia exclusivamente do Brasil. Tem o KfW na Alemanha, o KDB na Coreia, JDB no Japão, né? E o BNDES aí no Brasil, né? Que são bancos de desenvolvimento que dão empréstimos subsidiados por 3 a 5, 10, até mais de 10 anos, né? E também pode criar empresas estatais sendo aquelas que não têm um setor que seja de interesse do mercado privado, né? Ou seja, às vezes tem muitas barreiras à entrada naquele setor e um banco de desenvolvimento pode fornecer taxas, pode fornecer condições ali para que haja um financiamento e torne esse negócio viável. O governo da Coreia do Sul teve a ideia de construir uma siderúrgica em 1965 e tentou obter um financiamento ali de doadores estrangeiros, né, e do Banco Mundial, e que na época assessorava ali esses doadores, né? E eles disseram que isso aí era uma loucura, né? Que a Coreia não tinha nada a ver com aço ali, que ninguém queria siderúrgica, né? E a Coreia tinha renda ali inferior a 5% dos Estados Unidos, tinha pouco capital e muito trabalho. E eles falavam que vocês têm que se concentrar na indústria ali de trabalho intensivo, né, e querer construir uma siderúrgica num país que nem produz matéria-prima suficiente, né? Então, não vamos dar dinheiro para eles, né? E quando os caras falaram, vamos financiar essa parada aí, eles estão indo contra a teoria econômica ali na receita básica ali dos manuais, né? Eles estão indo contra o pensamento de David Ricardo, por exemplo, né? Então, eles pegaram ali, criaram uma empresa estatal, nomearam um ex-general do exército como CEO, e aí, né, tinha tudo para dar errado, né? Mas conseguiram construir esse empreendimento com o dinheiro das reparações coloniais japonesas, e em 1973 essa siderúrgica entrou em produção. Aí chega a meados da década de 80, ela já se tornou uma das siderúrgicas mais eficientes do mundo e foi privatizado em 2001, principalmente por razões ideológicas, não por conta de dar prejuízo, né? E ainda assim estava dando muito dinheiro, né? E é a quarta maior siderúrgica hoje do mundo, né? E visto que a Coreia também é um grande produtor aí de automóveis, né, hoje em dia. Então, assim, o futuro é muito incerto e o governo ali interveio, né, colocou o seu na reta e conseguiu financiar esse tipo de projeto. Então, o governo ele pode ajudar ali empresas e a indústria a se reestruturarem diante de grandes mudanças, além do seu controle, né? É o exemplo de crises financeiras, mudanças dramáticas de tecnologia, colocaria até pandemias aí, né? Então, por exemplo, teve muitas crises financeiras, mudanças tecnológicas, ascensão da China, né? A Volkswagen na década de 80, a montadora alemã, ela teve problemas e foi nacionalizada, né? E basicamente ali o governo assumiu o papel de sócio, né? E hoje o governo alemão ele possui ali cerca de 20% da Volkswagen, né? Por conta dessa ajuda que ele deu ali durante o período de crise, né? Para a empresa não quebrar. Os Estados Unidos, que chamam tudo de livre iniciativa, ali basicamente nacionalizou a General Motors, né? Chevrolet aqui para a gente, né?
depois que ela faliu em 2008, né? E depois ela reestruturou a empresa e voltou ela para o mercado, né? Então, é difícil a gente falar assim, que é tudo mão livre do mercado, né? O governo intervém quando ele precisa salvar coisas que são importantes, né? Isso ninguém vai questionar. Outro argumento baseado em riscos e incertezas está ali envolvido as políticas destinadas a ajudar os trabalhadores a lidar com os maiores riscos envolvidos nos processos de reestruturação, como, por exemplo, o seguro-desemprego, pesquisas de emprego e reciclagem subsidiada, né? Então, tem trabalhadores que às vezes saem de um tipo de emprego e ele tem dificuldade de se realocar no mercado de trabalho, né? Isso gera custos para a economia, né? E isso tem que ser trabalhado ali pelo governo, né? Para que isso saia de uma melhor maneira possível. E aí a gente vem para a parte final aqui, que é a parte ali dos problemas de implementação, né? Porque tudo é muito bonito na teoria, então beleza, falou até agora aí, todo esse tempo que as políticas industriais são boas, mas vamos lá então, vamos implementar. Qual que é o problema de implementar? Primeiro a gente tem problemas de design político, depois de políticas econômicas e depois novamente ali de capacidades. Design político envolve ali o fato de existirem justificativas teóricas para uma política, não significa necessariamente que ela terá sucesso com essa política na prática, porque a política tem que ser bem desenhada e bem implementada. Na visão do Banco Mundial, né, tem um relatório famoso chamado ali O Milagre da Ásia Oriental, em 1993, em que algumas políticas industriais elas eram usadas nos países como Japão e Coreia, e embora elas fossem altamente heterodoxas, né, do ponto de vista ali da teoria econômica, esses países eles tinham burocracias excepcionalmente capazes, né? Então eles tinham um certo nível de produtividade que compensava esse quesito, né? E aquele cara lá, o Justin Lin, que foi citado lá no começo, que ele é um cara do mercado, mas acabou tratando da teoria econômica para justificar ali a política industrial da Coreia do Sul, né? Ele basicamente recomenda que você tente imitar ali países que estão um pouco acima de você, né? Então olhe para países que têm uma renda per capita 2, 3 vezes maior do que a sua e tente imitar suas indústrias, né? E isso será mais seguro, mas significará que a Coreia nunca mais seria um país desenvolvido, que teria desenvolvido a sua indústria siderúrgica na década de 1960, né? O Japão nunca teria desenvolvido os seus carros ali na década de 50, né? Então, quando você vai tentar coisas difíceis, normalmente você vai falhar, e mesmo assim não quer dizer que você não tenha que tentar. Então, assim, não é porque o design político não bateu ali com a prática que realmente as coisas não devem ser feitas, né? As políticas elas precisam ser realistas para serem implementadas com sucesso. Mas isso não significa que os formuladores de política industriais devam apenas tentar coisas seguras, porque tomar algum risco também é necessário. Porque de um lado a gente tem assim, se a política que eu estou propondo aqui for tão segura, né, quer dizer que ela não vai ter um retorno tão condizente ali com o esperado. Né? Quer dizer que o retorno vai ser baixo, né, na verdade. Né? Então, esse é um fator complexo ali para analisar. Aí tem uma fala aqui do Stiglitz, que foi ali presidente do Banco Mundial, mas também é um ganhador de prêmio Nobel aí, né? Se você não está falhando, você não está se esforçando o suficiente, né? Então, existem algumas apostas seguras e um número maior de coisas com dificuldade média e um número pequeno de coisas muito difíceis. Então, a menos que você se esforce dessa maneira, você nunca vai progredir do seu nível atual. Em relação ao design político, a gente ainda tem a questão do portfólio de indústrias, né?
a política industrial ela precisa constantemente ser atualizada e adaptada às condições e mudanças, e essas condições mudam o tempo todo, a economia mundial muda, surgem novos concorrentes, surgem novas tecnologias, e também você pode ter alguma proteção sobre o desenvolvimento futuro, sobre, digamos, indústrias, empresas recebendo apoio para o desenvolvimento, mas então eles podem estar sendo enganados, porque a economia vai mudar, e existem algumas apostas seguras, né? E isso não quer dizer que elas não podem ser arriscadas numa eventual mudança de tecnologia. Então, isso pode mudar ao longo do tempo também. E a política industrial precisa ser atualizada, né, e por conta de várias mudanças, né, e as condições externas estão mudando, então isso pode ser um problema para implementar uma política industrial. Aí a gente vem aqui para os argumentos das políticas econômicas. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a política industrial bem-sucedida ela tem que ter uma base política certa, né? Aí um exemplo que a gente tem aqui que a classe dos latifundiários poderosos em países em desenvolvimento, né, ou em capitalistas financeiras como Brasil, África do Sul, tendem a frustrar a política industrial voltada para a manufatura. E aí o professor Cheng aqui traz um exemplo aqui que no final da década de 80, né, dependendo exatamente de quais estatísticas você observa, o setor manufatureiro produzia 30 a 35% do PIB brasileiro. E hoje não está nem em 10% e está caindo, né? Como é aquele gráfico que a gente observou ali no começo da aula. Né? E se a gente comparar a taxa média de lucro das empresas que existem hoje, a gente vai ver alguns indícios do porquê que ele está falando ali dos latifundiários, né? Desde meados da década de 1990, por várias razões históricas e políticas, tanto a África do Sul e o Brasil adotaram basicamente políticas que privilegiavam o setor financeiro em detrimento do setor manufatureiro. Eles têm consistentes taxas de juros chegando ali a juros reais de 10% a 12%, né, o que torna o investimento impossível, porque a taxa média de lucro de uma corporação não financeira no mundo está entre 3% e 7%. E se você tem que pedir emprestado a 10%, quer dizer que você não vai pedir emprestado, né? Porque você não ganha dinheiro suficiente para pagar esse empréstimo e ainda sobrar alguma coisa. E no final da década de 1990, né, dependendo exatamente de quais estatísticas você usa, a gente tem esses dados ali em relação ao PIB brasileiro, né? E quando você fala com capitalistas ali do Brasil, eles vão dizer que como podemos investir e exportar, né? A gente tem que pagar ali 10, 12% de dinheiro, de juros, né? E as moedas estão sobrevalorizadas em determinados momentos, que torna a competição mais complicada com produtos exteriores, né? E isso acaba dificultando muito a competição no país. Mas isso não significa dizer que a economia política de um país seja completamente determinada pela sua história, porque sempre pode construir novas coalizões políticas, né? Então, alguns exemplos que a gente tem aqui, né, dessas mudanças de trajetória, né? Primeiro eu vou falar aqui do Abraham Lincoln, né, que os estados manufatureiros do norte e os estados agrários do sul estavam ali na guerra civil por um bom tempo, né? Sobretudo, uma questão importante era o protecionismo. Então, às vezes, os estados do norte conseguiam impor uma taxa mais alta de proteção, enquanto os políticos do sul tornavam mais fortes e derrubavam a proteção. Aí, finalmente, veio à tona quando Abraham Lincoln, né, o primeiro presidente republicano, ele fez um movimento ousado para oferecer a distribuição de terras gratuitas públicas para colonos no Ocidente, e assim os estados ocidentais sempre que tiveram problemas entre Norte e Sul ali, e finalmente eles estavam totalmente alinhados ali com os estados do Norte e o Lincoln poderia vencer isso, né?
E a guerra, então, resolveu a favor do norte. Desde então, os Estados Unidos tornaram-se mais protecionistas, né? E começou a investir muito mais em infraestrutura, educação, pesquisa e desenvolvimento. Esse é o ponto crítico da virada ali da economia americana, né? E foi bem nessa época aí que os Estados Unidos se tornaram mais protecionistas. Outro exemplo que a gente tem aqui é o Otto von Bismarck, na Inglaterra, Inglaterra não, na Prússia, que governou ali numa época que a política lá era dominada pelos proprietários chamados Junkers, né? Hoje, ali na Alemanha, onde Bismarck inicialmente governou a Prússia, né? A política era governada por esses caras. E quando ele unificou a Alemanha com a Prússia e tudo mais, né, ele teve que ouvir esses Junkers, né, mas também percebeu que ele precisava fornecer proteção a essas indústrias pesadas e químicas emergentes. Então, os Junkers eles não aceitariam proteção para essas indústrias. Então, ele teve essa ideia que mais tarde ficou conhecida como casamento do ferro e do centeio, que foi quando ele teve que ouvir ali os Junkers, né, que eles estavam produzindo principalmente centeio, mas ele queria proteger a indústria de ferro, né, então ele disse, ok, vamos proteger os dois, né. Então os Junkers tiveram ali proteções de novas importações agrícolas dos Estados Unidos, Argentina e da Rússia, que estavam apenas começando a influir no desenvolvimento de navios. Em troca, eles também protegeram as indústrias pesadas, né, isso pelo menos por algum tempo funcionou muito bem, e a Alemanha assumiu o Reino Unido como potência industrial suprema. Outro exemplo que a gente tem aqui é do Getúlio Vargas, né? E nos países latino-americanos, de modo geral, esse período de industrialização bastante impressionante ali, que foi de 1930 a 1950, foi possível porque alguns políticos como Getúlio Vargas, Juan Perón na Argentina né, e o Lázaro Cárdenas ali no México, eles conseguiram uma nova coalizão política, né, de capitalistas urbanos e trabalhadores contra os latifundiários, né? E por algum tempo eles forneceram proteções às indústrias manufatureiras domésticas e, na verdade, alcançaram níveis bastante interessantes ali, impressionantes de industrialização. Por exemplo, em 1960, o valor agregado da manufatura per capita da Coreia do Sul era algo em torno de $20. No México, isso era 140 e na Argentina mais de 200, né? E parece que o jogo virou, né? Também temos ali a questão ali que nos países do leste asiático, como Japão, Coreia, Taiwan, eles tiveram uma reforma agrária que acabou com as classes latifundiárias logo após a Segunda Guerra. Então eles tinham esses regimes dedicados à industrialização que basicamente reprimiam o setor financeiro. Enquanto durou, basicamente toda a política econômica foi voltada para esse setor industrial e não para a agricultura ou para finanças. A autonomia incorporada também é um outro argumento ali em relação aos problemas de implementação da política industrial. E vai dizer que uma política industrial bem-sucedida requer um governo com autonomia incorporada, ou seja, tem raízes na sociedade. Esse termo foi colocado ali pelo americano Peter Evans e comparou políticas industriais do Brasil, da Coreia e na Índia, e chegou à conclusão que você precisa ter um Estado que seja inserido na sociedade. Tem que ter uma rede de compromissos com a sociedade, não pode ser meio que formando por essa elite que está realmente interessada no desenvolvimento da economia doméstica, né, mas precisa também ter uma autonomia. Ele tem que ser capaz de superar interesses seccionais ou de certos grupos capitalistas que possuam para reestruturar a economia e empurrá-la para novos setores e aumentar a produtividade. Uma política industrial bem-sucedida, ela exigia pragmatismo, né? E os países que mostram flexibilidade nas ferramentas que usam tiveram mais sucesso em alcançar seus objetivos finais. Então aqui a gente tem a carinha aqui do Peter Evans para falar que o debate estéril sobre o quanto o Estado intervém deve ser substituído por argumentos sobre os diferentes tipos de envolvimento do Estado na sociedade e nos seus efeitos. O envolvimento do Estado é dado. A questão mais adequada não se refere ao
quanto, mas ao que tipo de intervenção ocorre e quais são suas consequências. Então, a questão do pragmatismo ela é necessária, né, porque existe uma rigidez ideológica que não conduz ao sucesso das políticas, e Singapura é o melhor exemplo, né, misturando algumas das medidas de livre mercado, né, com algumas medidas mais socialistas, né, vamos dizer assim, entre parênteses ali. Né. Então, 90% da terra é de propriedade pública e 22% do PIB é produzido pelas SOEs, né, que são State Owned Enterprises, né, empreendimentos de posse do Estado. E embora os problemas ali, por último, das capacidades, né, embora as implementações efetivas de políticas exijam a pessoas capacidades, não significa contratar mais economistas, né? A maioria dos formuladores de políticas industriais no leste asiático não são economistas, e isso não precisa ser necessariamente uma regra, né? E inteligência geral, capacidade de aprender, habilidades para gerenciar projetos complexos, isso aí que é necessário para a gente poder desenvolver políticas industriais que sejam boas, né? Então, por exemplo, quando o Banco Mundial, o FMI, quando fazem programas de capacitação de melhoria de políticas em países em subdesenvolvimento, sua ideia é basicamente enviar pessoas para Harvard e Oxford para obter um diploma de economia. E para finalizar, as capacidades administrativas não são apenas aquelas possuídas pelos indivíduos, mas também pelas organizações. E essas coisas são importantes, né, porque a gente tem que dar um desdobramento ali para a economia e como que ela vai. Né, sendo ali a estrutura de comando, as rotinas institucionais chamadas ali de memórias organizacionais, né, e tem também que ter um olhar ali em relação aos relacionamentos de trabalho, né, como que o empregado está sendo tratado, se ele tem direitos, né, se ele está podendo contribuir com o máximo do seu potencial. Por último aqui a gente tem que os sistemas de incentivos para os benefícios de apoios à política industrial devem ser bem concebidos, né, os destinatários devem ser recompensados e punidos de acordo com o seu desempenho, e ao especificar claramente com antecedência os indicadores de desempenho, os requisitos de relatórios e as taxas esperadas de melhorias de desempenho, as tentativas dos destinatários de manipular a definição e a medição dos indicadores de desempenho podem ser minimizados. Então, a conclusão dessa aula é que o mundo real é muito mais complexo do que as teorias econômicas reconhecem. As teorias econômicas muitas vezes estão por trás das práticas do mundo real, e é preciso que a gente reconheça as limitações das teorias, porque muitas vezes elas são abstratas. Então é isso, galera. Deixe suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões aí. Nos vemos aí na próxima aula. Muito obrigado.